muito comuns no barroco brasileiro eram os ex-votos, que eram basicamente imagens ou pinturas pedindo especificamente por algo. Eram quase uma forma de homenagear entidades, até porque isso não existiu só no Brasil, existem em várias culturas até hoje. Mas eles eram muito comuns nessas épocas e as pessoas poderiam criar para si mesmas ou existiam artistas que faziam isso para as outras pessoas. Então, de novo, cuidando dessa religiosidade, ícones que eram feitos para procissões, ícones que eram feitos para altares, tudo isso refletia o barroco brasileiro e, de novo, tinha a ver com essa religiosidade que foi trazida pelos europeus para o Brasil. E o que interessou a artista, tudo isso? Como essa religião chegou aqui? Como ela foi aplicada? Como isso coexistiu com as culturas dos indígenas que já moravam aqui e aqueles que foram trazidos para serem escravizados? Então, o que a artista aponta é que tudo isso foi realizado com muita violência. E ela questiona justamente porque não é dessa forma que a gente aprende na escola, não é? A gente entende isso como um processo quase como se fosse natural. A gente realmente acha que o Brasil foi descoberto, como se ele não existisse antes, da forma que, enfim, ele tá aqui, não é mesmo? Então, a maior vontade da Adriana criando as suas obras é trazer questões para serem respondidas, não para ela, não para alguém específico, mas que a pessoa olhe suas obras e tente entender aquilo que se passa dentro dela, principalmente os brasileiros, que, enfim, isso diz respeito a questionar a nossa história e a nossa identidade no mundo, porque uma história contada e só essa versão é ouvida, que não é assim que funciona, né? O mundo é muito mais plural e o Brasil em si é muito plural. O Brasil em si carrega muitas culturas e muitas influências ao longo da história que não seguem nem desde essa época. Depois disso, décadas e séculos depois, a gente vai ter influência de diversas outras etnias e diversas outras culturas. Na década de 90, a pintora embarca numa nova aventura, digamos assim. Ela trabalha muito com ideias de iconografia e mapas e aponta todo esse projeto de Portugal de expansão territorial e como ele foi um processo muito mais violento do que é passado por aí. E também o que isso representou para o Brasil, como isso era passado na época e como ela enxerga que realmente aconteceu. Por exemplo, na obra Proposta para uma Catequese, a artista utiliza do ponto da antropofagia, que é engraçado, seguiu a gente no modernismo, um tema que foi muito falado no modernismo, e que está na imagem do Brasil, não só nesse movimento tão importante, mas também na primeira imagem mundial que o Brasil teve. No livro do Hans Staden, ele fala sobre etnias indígenas que praticam da antropofagia. Então, enfim, ela faz esse prato que retrata uma cena que mostra os preparos para um banquete antropofágico. E o que a artista faz é colocar uma figura parecida com Jesus, por exemplo. E uma frase em latim que remete a algo que Jesus teria dito. Então ela desafia a ideia do que aconteceu no passado. E se fosse o contrário? E se fossem os indígenas impondo a sua religião, as suas crenças em cima dos cristãos? Utiliza muito da ironia e faz paródias da história brasileira. Ela começa a embarcar numa jornada mais fictícia, quase como se ela estivesse contando uma história realmente, um livro. Tanto que a artista fala que se ela fosse uma artista que trabalhasse com escrita, ela faria romances históricos, ela faria romances que desafiariam a ideia que a gente já tem do que a gente viveu. E, de certa forma, ela já trabalha com isso, porque existem muitas formas de narrativa e ela tá tentando contar uma história pra gente. Ela tá apontando
uma verdade que não é muito falada, certo? E existe muita pesquisa nos trabalhos da artista. Então, tudo aquilo que ela fala está embasado em algo que alguém está falando por aí.